Ok, pessoal, estamos então retornando aqui para o nosso curso e vamos caminhar então para mais uma aula dentro daquilo que Deus tem colocado para nós. Nós estamos estudando a disciplina soteriologia, que é a disciplina que estuda sobre a salvação, como que Deus realiza a salvação do homem, como Deus salva o homem, quais são os propósitos dele nisso, como que isso ocorre, ok? Então, essa é a disciplina, a soteriologia. O objetivo, como nós temos falado, é identificar a doutrina da salvação como a providência de Deus em resgatar o homem da escravidão do pecado para um relacionamento eterno com o Criador. Hoje é a quarta aula dessa disciplina e o tema é santificação. Entretanto, nós vamos desenvolver os meios da graça que Deus utiliza para operar a santificação no crente. Apenas redefinindo a palavra santificação, como nós já fizemos na aula anterior, as palavras santificar, sagrado e santo são traduções da mesma palavra grega, hagios. Então, todas as vezes que você verificar no Novo Testamento, essa palavra santificar, sagrado, santo, principalmente santo, a raiz ou a palavra que está sendo usada é a palavra hagios, no grego, tá? Está escrito aí hagios com H, né? Esse H tem a mesma ideia do house no inglês, tá bem? Então, hagios é santo, é santificar. Lá no hebraico, a palavra é kadosh. Então, quando você lê lá em Isaías capítulo 6, onde os anjos estão proclamando a respeito da majestade de Deus, dizendo santo, 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 aquela palavra lá é kadosh, kadosh, kadosh. Então, essa repetição no hebraico significa a ideia de um superlativo. O que significa isso? Que não existe ninguém mais santo do que Deus em todo o universo. Por isso, no hebraico, quando você lê uma palavra repetida, significa exatamente o grau máximo do superlativo, tá? Então, não existe ninguém mais santo do que Deus, por isso você vai encontrar essa palavra sempre repetida lá no Antigo Testamento, kadosh, 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 significando que só Deus é santo nesse grau de santificação. Então, aqui no grego, essas palavras aqui, santificar, sagrado e santo, significam estar separado, assim como kadosh também tem o mesmo significado lá no hebraico, separado, tá? Exclusivamente para o serviço de Deus. Então, Deus nos separou, nós estamos a serviço dele, e esse serviço envolve a adoração e envolve a obra que nós realizamos para ele. Muito bem, falamos também a respeito da redenção. A redenção é o ato redentivo de Deus em que ele nos compra. O preço da redenção, como nós já falamos, é o sangue de Jesus. A redenção foi o plano máximo de Deus para resgatar o homem depois da queda. Então, nós podemos ver Deus criando o homem, Deus permitindo a queda. Porque Deus permitiu a queda, nós não temos uma resposta satisfatória, nós não sabemos qualquer resposta que nós formos dar para tentar entender o motivo pelo qual Deus permitiu a queda, nada mais vamos avançar do que num campo chamado de especulação. Então, dentro da teologia especulativa, nós podemos até dar as nossas opiniões, mas não significa que nós vamos acertar. Então, nós temos Deus criando o homem, permitiu a queda, depois nós vamos ver Deus elegendo o homem para a salvação, elegendo os seus escolhidos para a salvação. Depois, então, nós vamos ter a redenção, que é uma ação que Jesus realiza na cruz do Calvário. A redenção nada mais é do que a compra, e o pagamento foi o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E então nós temos, depois da redenção, o Espírito Santo aplicando a redenção no coração dos eleitos, no coração dos salvos. Nós já falamos da justificação. A justificação é um ato único e irrepetível
Com a justificação, Deus declara que nós estamos libertos da culpa do pecado. Então, quando se fala de justificação, é Deus nos tornando justos perante Ele, mediante a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Aí, a justificação não é mérito nosso. Deus não nos justifica porque nós estamos vivendo uma vida reta perante Ele. A justificação é um ato divino, exclusivamente de Deus, perante o tribunal divino no qual ele nos declara justos. Nós estamos agora no processo de santificação, e esta aula, então, juntamente com a aula anterior, é que nós estamos tratando desse tema chamado santificação. Veja, enquanto que a justificação ocorreu no passado, na verdade, ocorreu no ato de Jesus na cruz do Calvário, a santificação é presente. O que significa isso? Que nós estamos dia a dia passando pelo processo da santificação. Quanto dura a santificação? A santificação dura toda a nossa vida, desde o novo nascimento, desde o dia que nós respondemos sim ao Senhor Jesus Cristo, por causa da ação de Deus em nós. A partir do momento que nós respondemos sim, nós passamos pela experiência do novo nascimento, inicia-se um processo de regeneração, de santificação. Então, durante o processo de santificação, Deus liberta-nos do poder do pecado. E, então, finalizaremos na próxima aula falando sobre a glorificação, enquanto que a justificação é passado, a santificação é presente, a glorificação é futuro. Então, nós olhamos para o futuro e nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, quando, então, antes do arrebatamento, seremos transformados, ou seja, deixaremos o corpo corruptível, que é este que nós estamos aqui, né? Eu estou com o corpo corruptível, garanto para você que o meu corpo é corruptível, assim como o seu também, e um corpo corruptível está sujeito a doenças, às enfermidades e envelhecimento. Porém, no momento do arrebatamento, a Bíblia diz que nós seremos transformados. A incorruptibilidade se revestirá ou melhor, a corruptibilidade se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, nós receberemos, a partir daí, um corpo glorificado e passaremos a eternidade com Deus. Então, é futura a glorificação e na glorificação Deus nos liberta da presença do pecado. Então, justificação, libertação da culpa, de todo o pecado. Santificação, libertação do poder do pecado. Nós vamos ver que a santificação Deus promove em nós, Deus realiza em nós para vencermos o pecado, então ele vai nos libertar do poder do pecado. E a glorificação, então, aí, como dizem os jovens, é só alegria, porque Deus nos liberta completamente da presença do pecado. Então, está aí um resuminho de aulas anteriores. Vamos, então, falar sobre meios da graça. Então, entendendo esse conceito, né, esse termo, meios da graça, é fundamental nós entendermos. Se nós entendermos os meios da graça e como Deus opera a santificação, você vai ver que o Evangelho se torna prazeroso. Porque quando nós vivemos o Evangelho debaixo de um jugo, de tentando buscar uma santificação que sem resultados, nós tendemos a desanimar, e não somente isso, tendemos a duvidar da salvação que Deus nos deu. Então, os meios de graça são os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios da sua mediação, ou seja, de sua morte. Então, isso é meio de graça, são recursos, são ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos. São recursos visíveis, nós vamos ver isso, e comuns, pelos quais Cristo transmite à sua igreja. Então, esses meios de graça nada mais é do que Cristo transmitindo a nós essas ferramentas, essas formas, essas atuações mediante a obra de Deus que Ele nos transmite por causa dos atos que Ele mesmo realizou na cruz do Calvário, tá? Então, quando nós praticamos os meios da graça,
nós estamos nos beneficiando da mediação de Cristo na salvação. Portanto, a salvação, ela se desenvolve e Deus não nos desampara. Ele coloca nas nossas mãos instrumentos, ferramentas para que nós possamos então responder àquilo que ele realizou na cruz do Calvário. Então, guardem essa informação. Meios de graça são recursos, são ferramentas que você vai agarrar para viver a santificação que Deus já propiciou para você, para nós. Então, os meios de graça se dividem em duas categorias, em dois grupos, que são os meios de graça particulares. O que é algo particular? É aquilo que é subjetivo. Então, através do meio de graça particular, é uma resposta minha para a santificação que Deus tem promovida em mim. Porém, nós vamos ver que Deus proporciona, ele coloca à nossa disposição os meios da graça que são públicos também. Então, vamos lá entendendo os meios da graça particulares e os públicos. Olha aí como é simples, é muito simples isso. Meios da graça particulares. Leitura e estudo da palavra. Por que é particular? Porque quem lê e quem estuda a palavra sou eu, é você. É lógico que, por exemplo, aqui nós estamos tendo uma aula. Então, eu estou sendo ativo, porque eu estou ministrando a aula, vocês são passivos, vocês estão recebendo os ensinamentos que estão sendo passados. Mas veja, a partir do momento que você, à tarde, revê a aula gravada, né? Porque todo sábado nós gravamos e enviamos a você. Então, você revê a aula gravada, você estuda, você faz suas anotações. Isso, então, é a sua parte, é particular de cada aluno, é particular de cada membro da igreja. A leitura e estudo da palavra é um meio de graça. Lembra que eu defini meio de graça como sendo um recurso, como sendo uma ferramenta? Essa ferramenta Deus nos concedeu. Então, lá na primeira disciplina, nós falamos sobre o cânon do Antigo e o cânon do Novo Testamento, falando então como se originaram os 66 livros que possuem canonicidade. Não sei se vocês se lembram desse termo. Canonicidade se refere, está relacionado com a inspiração divina. Portanto, Deus tem os seus escritos, ele mediou, ele usou os seus escritores, não é? Foram mais de 40 homens que escreveram a Bíblia, foram movidos por Deus para que a palavra de Deus chegasse às nossas mãos intacta. Então, o texto bíblico que nós temos hoje, de Gênesis a Apocalipse, todos esses textos são confiáveis, são inerrantes e são infalíveis. Tudo isso nós já estudamos lá na nossa primeira disciplina, chamada Bibliologia, não é? Bíblia, a palavra revelada. Então, nós já estudamos isso. Então, a palavra, a leitura da palavra e o estudo da palavra pertence a mim e pertence a você. Nós até entendemos a questão da revelação do Espírito Santo, aplicando a palavra nos nossos corações. Entretanto, nós não podemos ser passivos com relação a isso. Por exemplo, o Espírito Santo não vai nos ensinar aquilo que está escrito. Não é que ele não vai nos ensinar, ele não vai chegar a nós e entrar na nossa mente e começar a recitar os versículos e os livros e os capítulos da palavra de Deus. Ele espera que eu faça isso. Por isso que nós temos a palavra escrita nas nossas mãos. Então, a leitura, o estudo, e podemos acrescentar aí dentro da leitura e estudo a meditação na palavra de Deus,
ou da palavra de Deus pertence a mim. Por isso é particular, é subjetivo, é algo meu. Então, eu tenho a minha Bíblia, você tem a sua Bíblia, cada um de nós temos a Bíblia. Agora, qual é o tempo que nós estamos utilizando para essa dedicação? Será que o tempo que nós utilizamos para a leitura e estudo da palavra é somente uma vez por semana? Será que isso ocorre apenas no domingo? Ou será que nós nos alimentamos com a palavra de domingo a domingo? Será que cada um de nós tem esse tempo de meditação, de estudo? É isso que Deus espera de nós, porque esse é um meio de graça. É um meio de graça que Deus oferece a nós para que nós possamos usar, tá? É mais ou menos assim, veja, de repente eu peço para você, olha, por favor, venha montar um armário na minha casa, tá? E aí você não tem a chave de fenda, não tem os parafusos, ok? Então, como que você vai montar o armário na minha casa se você não tem as ferramentas? Então, o que você vai esperar de mim? Que pelo menos eu dê a chave de fenda, dê a parafusadeira, os parafusos, a madeira, para você realizar, então, esse serviço. Para que você, então, possa montar o armário para mim. Então, da mesma forma, veja, Deus, ele nos salva, ele nos justifica. Agora, no processo de santificação, ele está nos dando o quê? Ferramentas. Ele está colocando nas nossas mãos os parafusos, as chaves, todas as ferramentas necessárias para que nós possamos construir aquilo que precisa ser construído. Então, dentro do plano salvífico de Deus, nós temos a salvação. E a salvação nós desenvolvemos utilizando as ferramentas que Deus tem dado. Então, leitura, estudo e meditação é algo particular que nós devemos aplicar para o crescimento em santidade. Um outro item que é um meio da graça particular é a própria oração. Na verdade, a oração é um diálogo com Deus, ou seja, eu falo com Deus e Deus fala comigo. E às vezes nós confundimos, nós achamos que a oração é um monólogo. Então, o que significa um monólogo? Eu chego, tá? Eu vou para o meu lugar secreto e ali eu abro o meu coração para Deus, como se eu estivesse, então, colocando diante dele minhas orações, minha adoração, meu louvor, tudo isso é correto. Aí eu coloco as minhas petições, eu faço isso, eu me levanto e vou para o trabalho. Isso não é oração, é monólogo. No diálogo, eu faço tudo isso e eu paro, eu medito na palavra, porque Deus vai responder a mim, Ele vai estar ministrando no meu coração através da sua palavra. Então vejam, há uma ação divina no momento da oração. Até é possível, né, de você não ouvir a voz de Deus imediatamente, mas Deus fala. Então entendamos a oração como sendo um diálogo e não um monólogo. E nas orações, então, nós apresentamos a Deus as nossas petições, nós oferecemos a Deus a nossa adoração, o nosso louvor e aguardamos, então, em Deus para que Ele também nos fale ao nosso coração. E a meditação, eu tinha lançado a meditação junto com a leitura e o estudo, né? Então, leitura, estudo, oração e meditação. O que é o meditar? O meditar é mais ou menos aquela ideia do animal que rumina o alimento. Os ruminantes, os herbívoros, né? A vaca, o boi, o cavalo, são animais ruminantes, são ruminantes. Então, quando o boi, ele come o capim, ele mastiga o capim, ok? O capim vai para um compartimento, aquele compartimento do seu estômago começa num processo de digestão, tá? Depois, esse alimento volta novamente para uma nova mastigação. Esse processo de mastigar,
que é uma ação mecânica, mais a digestão, que é uma ação química, e voltar novamente para a mastigação e depois para a ação química. Por quê? Porque o animal, o boi, ele quer retirar daquele alimento todos os nutrientes necessários. Então, o processo de ruminação é um processo demorado. Então, por isso que nós temos o estudo da palavra, nós temos a leitura e aí nós temos o período de meditação. Na meditação, a palavra volta à nossa mente e nós passamos a meditar. Então, naquilo que Deus falou aos nossos corações. Pegando o Salmo 23, por exemplo, que é muito conhecido, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou, então, ler e estudar esse versículo e aí eu vou meditar. Então, na leitura, estou lendo, eu estou estudando, mas depois eu posso deitar na minha cama e começar a pensar no que significa isso. Então, eu estou meditando, eu estou ruminando para tirar o máximo das informações que eu tenho naquela passagem bíblica. Então, são meios da graça chamados de particulares. Os públicos, então, nós temos a adoração coletiva, é público, porque a adoração coletiva nós fazemos geralmente na igreja, ou nos cultos, nas casas, né? Nós sabemos que lá no início da igreja, primeiro século, segundo século, as igrejas se reuniam nas casas para adorar ao Senhor, tá? Então, a adoração coletiva, eu tenho um grupo de pessoas, todos professando a fé em Cristo Jesus, e ali nós realizamos os nossos cultos. A adoração coletiva é um meio da graça. Deus utiliza a adoração coletiva para nos trazer crescimento, para nos trazer testemunhos, para nos trazer entendimento da sua palavra. Ali na adoração coletiva, nos cultos, então nós temos louvor, nós temos orações, nós temos pregação, nós temos os sermões, e nós temos então a aplicação de todos esses atos que nós realizamos ali no culto, e isso Deus utiliza para a nossa santificação, para o nosso crescimento. Nós temos como meio da graça pública também as ordenanças. Nós temos o batismo e a ceia do Senhor. Então, todos nós que aqui estamos, eu creio, passamos pela experiência do batismo. O primeiro evangelho é pregado a nós cremos, nós confessamos conforme Romanos capítulo 10, nós cremos com o coração e aí somos salvos. A partir daí, então, nós pedimos o batismo. O batismo tem todo o significado espiritual. Na verdade, o batismo nas águas é um batismo físico. É tão físico que nós saímos molhados. É tão físico que nós podemos fotografar, nós podemos filmar. Cada um de nós se lembra com certeza do batismo que nós nos submetemos. Nós sabemos, até o pastor ou o presbítero que nos batizou, ok? Então, batismo é um ato físico que aconteceu num determinado momento da sua vida, da minha vida, num local tal. Você se lembra de tudo isso? É uma representação física de uma verdade espiritual. Quando Paulo fala sobre o batismo em Romanos capítulo 6, ele vai dizer que nós fomos batizados na morte de Cristo. Ou seja, Deus nos incluiu na morte de Cristo. Essa inclusão na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo, o batismo significa exatamente isso, é uma verdade espiritual que é representada como? Através de um ato físico. Okay? Então, Deus tem ordenanças para mostrar a nós as verdades espirituais. São meios da graça. Além do batismo, nós temos a ceia do Senhor. O batismo é um momento único, é irrepetível, não há necessidade de ser rebatizado. Quem já foi batizado, não há necessidade de ser batizado novamente. Acontece uma única vez, o batismo nas águas. Porém, a ceia do Senhor é um memorial, é uma ordenança e é um memorial para que nós estejamos
realizando periodicamente, pode ser semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, que é o mais comum, né? As igrejas evangélicas, de forma geral, realizam a ceia do Senhor, geralmente no primeiro domingo do mês, portanto, amanhã, eu creio que na sua igreja você vai ter a ceia. A ceia do Senhor, então, é um meio da graça público, todos nós participamos da ceia, e a ceia é um memorial. Por que é um memorial? Para que nós recordemos exatamente sobre a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. O que deve vir à nossa mente naquele momento da ceia? O selar da nova aliança no sangue de Jesus. Tá? Então, quando nós comemos do pão, nós estamos entendendo que o corpo dele foi rasgado por minha causa. Nós entendemos, como já temos dito, que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi uma morte vicária. Portanto, Jesus nos substituiu, mas não somente vicária, mas foi uma morte de identificação, porque Deus nos incluiu em Cristo. Então, há uma substituição, ele nos substitui, e há uma identificação. Nós nos identificamos com Cristo, porque quando Cristo morreu, a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 6, que eu morri, o velho homem, a natureza adâmica, a natureza que nós herdamos lá no Éden, também morreu. Quando Cristo ressuscitou, Deus nos incluiu na ressurreição dele. Então, nós temos uma substituição e uma identificação. E a ceia do Senhor, então, ela deve ser repetida como memorial, porque Deus sabe que cada um de nós somos pessoas falhas, e nossa tendência é deixar que as coisas do passado elas desapareçam, elas desvanecem da nossa mente. Então, o tempo nos leva a esquecer. Então, como que Deus nos relembra da obra de Jesus na cruz do Calvário? Através da ceia. Por isso que a ceia deve ser repetida, e a orientação de Jesus é: até que eu venha, em memória de mim. Em memória de mim está se referindo em memória à sua obra, e que inclui a redenção, a justificação, a santificação e a glorificação. Então, veja, a obra de Jesus é esse pacote. Quando nós somos salvos, Deus nos dá esse pacote, repito, da justificação, da santificação e a glorificação que virá, que será futura. Então, nós temos aí o quê? A obra de Jesus sendo representada. Então, o pão representando o corpo, o seu sacrifício, e o sangue, então, representando, então, e o vinho, né? E o vinho, a simbologia do vinho é, então, o sangue de Jesus derramado, sangue da nova e eterna aliança. Então, isso é meio da graça público. O batismo, que é o único, e a ceia, que ela vai se repetir até que Jesus volte pela segunda vez, quando estaremos eternamente com ele. E a comunhão com os irmãos também é um meio da graça. A comunhão, a palavra comunhão no grego é koinonia. Essa palavra é muito usada para demonstrar a questão da comunhão. Se você der uma olhadinha lá em Atos 42, Atos 2, 42 a 47, nós vamos observar a igreja de Jerusalém, onde a comunhão era muito forte, havia muita koinonia. Então, os irmãos se reuniam de casa em casa, partiam o pão, realizavam um culto de adoração, de louvor a Deus. Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, portanto, a doutrina da igreja fundamental, e também no partir do pão, e nós vemos essa igreja forte lá em Atos 2, 42 e 47. E por causa dessa igreja relevante na sua sociedade ali de Jerusalém, aqueles que iam sendo salvos
ou melhor, aqueles que eram chamados para a salvação, Deus ia acrescentando na igreja. Então, comunhão com os irmãos é fundamental. E às vezes nós pecamos porque os nossos cultos, eles passam tão rápidos, termina o culto, a gente já vai embora para casa, quando nós deveríamos ter um tempo de comunhão, sentar, de repente, ter um almoço, eventualmente um almoço na igreja, para todo mundo almoçar ali e ter aquele momento de comunhão com Deus e com os irmãos. E a oração coletiva, então, no culto nós temos todos esses elementos. No culto nós temos o batismo, nós temos ceia, não continuadamente, mas culto nós temos sempre. Nós temos a comunhão com os irmãos e a oração coletiva também, que agrada a Deus. Muito bem, a santificação é um imperativo de Deus. Então, se você já entendeu os meios da graça, você entendeu que na santificação você responde àquilo que Deus ordena. Essa é a ideia, tá? Então, vamos ver agora essa questão aqui, olha, sobre a santificação como sendo um imperativo de Deus, tá? Nós vamos definir tudo isso para vocês. Vejam esse versículo de Levítico 11:45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Aqui, o que nós entendemos? É importante nós entendermos aqui o seguinte, olha só. Eu sou o Senhor. Essa palavra Senhor aqui é Iavé lá no hebraico. Que vos faço, ou seja, quem está fazendo o povo subir da terra do Egito, ou seja, vão deixar o Egito, estão sendo libertados do Egito para a terra prometida, para a terra de Canaã. Então, quem realiza isso, tá, é Deus. Por isso que ele está dizendo, eu, o Senhor, vos faço. Então, a ação aqui do verbo é uma ação que pertence a Deus, é uma ação divina, tá? Então, veja, a libertação do Egito não ocorreu por força, não ocorreu por estratégia dos israelitas, dos hebreus. Não, foi estratégia divina, tá? Eles apenas pegaram os despojos e começaram a marchar em sentido ao Mar Vermelho, e depois, então, Deus, usando Moisés, abre o Mar Vermelho. Então, essa ideia tem que ficar bem claro para nós, porque agora nós vamos começar a mexer mais na questão da santificação. Então, quem separa, quem realiza para que a santificação se torne real, é Deus. Então, eu vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Então, a intenção foi divina. Eu escolho um povo, eu escolhi o povo hebreu, eu pego esse povo para mim, eu vou libertá-los de Faraó, eu vou libertá-los do Egito, para que esse povo seja meu, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Por que eu estou pegando esse versículo de Levítico? Porque nós vamos ver Pedro repetindo esse versículo, tá? Então, aqui Deus está dizendo, portanto, vós sereis santos. O que significa esse termo, né? Essa expressão, vós sereis santo. Sereis aqui, o verbo está no futuro do presente, tá? Se você tem dificuldade com a língua portuguesa, não se preocupe, porque hoje nós temos muitas ferramentas que podem nos ajudar. Uma ferramenta é a internet, tá? Então, quando você vai fazer o estudo, procura ver o tempo verbal, em que tempo está. Aí, se você não conhece um pouco de verbo, começa a pesquisar, isso vai te ajudar, tá? Então, isso que eu fiz aqui é o que qualquer um pode fazer. Então, esse verbo sereis, vós sereis, está no futuro do presente. O que isso significa? O que isso indica? Indicações que ocorrerão após o discurso. Ou seja, o que Deus discursou ali? Deus disse o seguinte, eu estou libertando vocês, eu serei o vosso Deus,
e vós sereis santos. Então, o que Deus está dizendo? Que esta ação ocorrerá após aquilo que ele falou. Logo, você já pode perceber aí, né, que Deus vai atuar para realizar a obra e para trazer para ele um povo santo. Então, a santificação tem a ação divina para que nós possamos responder a essa ação. Vamos amadurecer melhor essa ideia. Como filhos da obediência, agora a primeira de Pedro, tá? No capítulo 1 lá, que ele vai citar Levíticos, que nós acabamos de ler. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente a ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, Pedro interpreta Levíticos aqui. Então, o que nós vamos entender? Como filhos da obediência, não vos amoldeis. E o verbo aqui, amoldar, está no modo imperativo negativo. Não vos amoldeis. Então, o imperativo de Deus, o que é o imperativo de Deus? É uma ordem, é um mandamento. Então, quando Deus utiliza o verbo no imperativo, nós temos que entender que ele está dando uma ordem. Então, a ordem primeira aí vocês não devem se amoldar às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então, Pedro está escrevendo, dizendo àquela igreja, ou aquelas igrejas, né? Porque Pedro, ele manda a sua carta para uma determinada região, e a carta é lida em várias igrejas, tá? Então, ele está dizendo, não vos amoldeis, ou seja, é uma ordem divina, às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, antes da salvação, é uma coisa. Depois da salvação, nós não somos mais ignorantes mediante aquilo que Deus realizou. E ele fala, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos novamente, aí outro imperativo. Como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, nós temos aqui, amoldeis não vos amoldeis, é um imperativo negativo, tornai-vos é um outro imperativo, né? E sede santos é um outro imperativo. Então, você está falando, você deve estar imaginando, poxa, então Deus está cobrando a santificação de nós. Vejam, o que Deus realiza? Primeiro ele propicia a santificação. É aquela ideia de eu fornecer as ferramentas necessárias para você montar o armário. Então, Deus, ele faz 90%, vamos dizer 99%, e você fica com 1%. Então, todas as vezes que tem um imperativo de Deus, quando tem uma ordem, uma ordenança, antes dessa ordem tem uma ação divina, ou seja, ele propicia, ele proporciona esta possibilidade. Mas isso vai ficar mais claro para nós na parte 2 desta aula. Assim nós encerramos essa primeira parte, vamos dar um intervalo e retornaremos logo mais.